E chegamos no capítulo 2. Olha, já estamos evoluindo, hein? O capítulo 2, quando vocês procurarem aí no livro de vocês, ele se intitula Aniceto. O André Luiz, ele lá na espiritualidade, ele já tinha sido um bom profissional, um bom médico aqui no planeta Terra. Já tinha tido a sua esposa, já tinha tido os seus filhos, e agora ele na espiritualidade ele tinha uma missão. Ele queria conquistar a felicidade. Ele queria de alguma maneira conquistar a felicidade. Ele queria chegar lá. E aí, por coisas que ele estava vendo, por situações que ele estava observando nas outras pessoas, principalmente já dos trabalhadores que já estavam lá antes dele há muito tempo, ele vê que para ele conseguir essa felicidade, ele precisa fazer duas coisas. Primeira coisa, ele precisa dar valor ao trabalho. Segunda coisa, ele precisa se aprimorar o ser. Então ele começa a procurar maneiras, porque ele vê tanta gente trabalhando no nosso lar, que ele fala assim, eu também tenho que trabalhar. Eu tenho que dar valor ao meu trabalho, eu tenho que aprimorar esse ser. Como é que eu vou fazer isso? E aí ele vai trocar uma ideia com uma entidade chamada Tobias. E ele fala da sua intenção, né? Que ele quer trabalhar pelo próximo, mas ele quer servir na Terra. Ele tem essa intenção. Ele quer ajudar as pessoas da Terra, porque ele sabe da dificuldade que nós temos aqui quando nós estamos na matéria. E aí, o Tobias, né, ele diz assim, olha, essa é um sonho bem grande, você vai ter que trabalhar bastante isso aí, porque não é somente a gente conquistar a felicidade material, mas a gente reconquistar a nossa felicidade espiritual, né? Porque a nossa casa é lá, a gente vem de lá para cá. Então, qualquer tipo de felicidade, ela começa lá. E aí nós vamos ter que reconquistar essa felicidade espiritual. E a única maneira da gente chegar a esse ponto, chegar a reconquistar essa felicidade, é justamente com a cooperação ao próximo. É por isso que uma das passagens mais lindas de Jesus é aquela quando ele diz, né? Quando perguntam a ele, né? Mas afinal, qual é o maior mandamento? E ele coloca, né? O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, mas ao teu próximo como a ti mesmo. E essa é a comparação ao próximo. Bom, aí quando o Tobias sente que o André Luiz ele está realmente muito afim de crescer, ele está muito afim de trabalhar pelo próximo, o Tobias leva o André Luiz para ele conhecer uma pessoa chamada Aniceto, ou Aniceto, que é justamente o tema do nosso segundo capítulo. E leva ele, e ele trabalha no Ministério da Comunicação, né? E chegando lá, eles se apresentam, falam assim, olha, o André Luiz já trabalhou no planeta Terra como médico, atendia pessoas, tal. Ele agora está aqui no plano, ele está vendo as pessoas, mas ele quer voltar ao plano material como um espírito, como entidade, e ele quer ajudar o seu próximo, né? E já comentaram a ele que ele teria que fazer alguns cursos aqui no Ministério da Comunicação, né? O ministro que era responsável pelo Ministério da Comunicação se chamava Genésio. E o Aniceto leva as recomendações de Tobias para o Genésio, que ele aceita assim de bate-pronto. É aquela velha famosa, né? Quando tem trabalho, quando você tem um bom trabalhador, o trabalho aparece. E foi justamente o que aconteceu com o André Luiz. E assim ele vai lá para trabalhar, ele começa para falar a verdade, ele não vai trabalhar, ele vai lá no ministério aprender.
Ele vai ver como é que é o ofício para ele ajudar o próximo. E aí ele reencontrar a tal da felicidade. E aí ele vai lá, e aí com o Aniceto chega para ele e fala assim, olha, aqui no Ministério da Comunicação, a gente tem uma coisa bem interessante, porque aqui você vai justamente, vai de encontro àquilo que você está procurando, que é um serviço de socorro a desencarnados. Né? Lá tinha, perdão, tinha esses desencarnados que iam para lá e eles recebiam esse serviço de socorro. E haviam os desencarnados que estavam aqui na Terra. O Aniceto coloca a ele o seguinte, que não só ele, mas não só o André Luiz, mas o Aniceto, ele sempre visava melhorar e educar-se a si mesmo. Quando nós nos educamos, nós conseguimos educar o nosso próximo. Quando nós nos amamos, nós conseguimos amar ao nosso próximo. Quando nós fazemos qualquer tipo de reestruturação na nossa vida, nós conseguimos passar esse exemplo para as pessoas. Foi assim que Jesus trabalhou há 2000 anos atrás e foi assim que o Aniceto colocava para o André Luiz. Né? Primeiro a gente tem que se mudar, primeiro a gente tem que se aceitar, primeiro a gente tem que se amar para depois amar o nosso próximo. Não adianta você chegar lá na Terra cheio de vontade, cheio de amor para dar, se você não se ama, se você não se valoriza. É a tal da valorização da vida. E assim o André Luiz começou a aprender. Mas o Aniceto ele colocava uma coisa para ele bem importante. Ele falava assim, olha, que todos nós respondemos por erros cometidos no desenvolvimento da nossa tarefa. Isso é, o médium, ele erra. No início, ele erra. Aliás, não é só o médium. Qualquer profissão, qualquer atividade, qualquer coisa que nós estamos fazendo, nós erramos. O erro, ele é necessário. E assim o Aniceto colocava para ele que a gente erra também no desenvolvimento. Médium, se você errou, se você for chamado a atenção dentro da sala de aula, ótimo, porque isso é um crescimento. Aquele que está lá na frente, lá, todos os educadores, aquele que está na parte prática, eles já erraram, eles já foram alunos como vocês. E ele está justamente ali porque ele passou pelo erro, ele se acertou e está passando alguma coisa para os alunos, está passando alguma coisa para a gente. Bom, em cima disso, já que ele começa a trabalhar, o André Luiz ele é integrado no quadro de voluntários. Ele consegue entrar no quadro de voluntários, né, coordenado pelo Aniceto, e ele é encaminhado para o centro de mensageiros. Isso é, ele entrou no Ministério da Comunicação, se preparou um pouco, pegou todas as dicas, começou a trabalhar com o Aniceto, e aí ele pega e vai para o quadro de voluntários do centro de mensageiros. Você gostou desse capítulo? Achou interessante? Quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa a mais? Aproveita, é agora. Escreve aí embaixo, a gente vai parar agora esse filme. Escreve aí embaixo, ou então manda um áudio. Eu quero ouvir você. Se você tiver alguma coisa para falar, se você tiver alguma coisa para recomendar desse capítulo, tá? Do Aniceto, ok? Se você conhece o Aniceto, manda aí que eu quero saber. Beleza? Vamos lá, hein? Temos uns 5 minutinhos aí para a gente trabalhar aqui. Beleza? Tô aguardando.